Oi, gente! Vocês estão bem? Vocês estão bem, né? Aqui é a Belly, mas a Belly do passado mais próximo. Eu vim aqui rapidinho dar um contextozinho sobre o que vocês estarão vendo agora, ok? Aqui é um voidzinho, né? Um cortezinho de uma live que a gente fez dia 17 de dezembro, faz um tempozinho, mas tô soltando o void só agora, perdão. Esse dia a gente reagiu o miserável passado de Sérpico, que é o 36, mas a gente também reagiu ao novo bando do Falcão, Berserk 35. Não nessa ordem, né? Que é o primeiro, depois o segundo. Então, só esse contextozinho básico antes de vocês verem esse react. Por quê? Porque eu estarei respondendo o chat. Então, não é respondendo nada, tá? Eu tava respondendo alguns de vocês que estavam presentes na live. Então, contexto feito, bora pro react. Assistam aí o que eu já assisti, na real, né? Tchau. Tchau. Fiquem com a Isabelle do passado do passado. Berserk. Do de 34. Renan Vascaíno. Guts e Casca estavam para sair. Todo mundo Vocês tem não vão defeito, ficar né, nem por uma Nando? noite? Rickert pergunta. E Guts lhe responde. Já disse que esse estigma conjura quaisquer fantasmas ou demônios por perto. Isso Lembro, coloca você muito e a triste. Erika em perigo. Rickert Eu fica tenho medo de trabalhar cabisbaixo. CLT porque eu tenho uma Encerra o deficiência punho. e não sei se me daria Ainda bem. assim, Cara, CLT Eu quero. Se não pode substituir algo, não saia usando. é por aí. complicado. É Gordo complicado. Eu costumava só dizer tinha isso. trabalhado 4 horas Guts por lhe dia. disse. Nossa, tem que travar. É muita coisa na minha cabeça. Eu só tava acostumada a trabalhar 4 horas por dia. Aí quando eu fui pra quase 9 horas, eu tive um choque de realidade muito grande. Tipo, você doa muito tempo da sua vida e realmente é coisa. Mas eu acho que é interessante você procurar bem uma empresa que possa te fazer bem, sabe? Uma empresa que cuida de pessoas. A minha empresa que eu tô trabalhando atualmente, ela tem muito disso. E eu acho que é um lugar bom, tipo, pro que vier e o que tiver. Não sei como falar, mas parece uma empresa que realmente cuida, sabe? Então, acredito que é muito complicado, mas não tentar bater de frente com algum lugar tóxico. E se adaptar. Infelizmente, tudo na vida é se adaptar. Olha, a depressão vindo. Então, partiu junto de Casca e Puck em sua jornada. Agora que me veio à mente, Puck! quando eu Puck, abandonei os falcões, estava Saudade nevando dele. desse jeito. E eu lutei contra ele, como hoje, Legal, né? num campo de neve. Mas dessa vez, Desculpa falar meio ele live. que se Não, foi. é que eu não tô Como já acostumada disse, mesmo. Tá tudo certo. eu vou conquistar meu próprio reino. É a Você segunda live deveria que eu saber faço. disso. Então, é tipo assim, eu Melhor preciso prestar do que atenção em qualquer duas coisas ao outra mesmo pessoa. tempo. Guts olha pra Casca e lhe diz: Não vou te deixar Ela é em tão qualquer tadinha, lugar. né? Chega de abandonar. Dessa Chega de vez, abandonar. não vou perdê-la. Enquanto isso, no Foda-se, castelo de eu não Midland tenho Oriental, o massacre Kushan continuava. Eles estavam eliminando os prisioneiros. São Decepavam, pessoas subindo? flechavam, queimavam. E as mulheres eram amarradas e levadas, sabe-se lá pra onde. Se ao menos o bando do Falcão, se ao menos aquele homem estivesse aqui, elas diziam. Até que uma garota fala: O Falcão da Luz está vindo. Posso ouvir o vento sussurrando. Enquanto isso, o general Kushan reclamava com seu conselheiro Lance a demora para conquistar o reino. Ele justifica que, apesar de massacrados, os inimigos já recusaram o pedido de rendição 3 vezes. O general, aborrecido, vira sua atenção para Silat e seus companheiros. Ele diz: Nosso exército já destruiu 6 fortes inimigos. E você e sua família não conseguiram capturar um simples homem. Ainda se consideram lembro que esse cara era guerreiros? bem É filho absurdo. dessa E essa história da Coronel. carochinha que o Falcão usou uma fera como montaria e saiu voando. Apesar de respeitar Então, a esse posição mano do aqui já tinha general, aparecido Silat antes, não né? baixa a Ele tomou uma cabeça coça, e não diz foi? que todos devem admitir a existência de questões que vão além de seus conhecimentos. O general pisa na cabeça do era Bakiraka, outro, mas que era muito- isso não o abala. Eu lembro que Ele eu chamei levanta de alguém uma pra ele vez, de roupa fazendo o deles. general cair. De repente, chamei de uma roupa flecha é disparada e só não atravessou a boca do general porque Silat bem deprê impediu. esse anime, Os bem responsáveis por pesado. esse ataque É. foram alguns cavaleiros que se escondiam Pior atrás que de elas. alguns barris. 2 dos homens que seguiam Silat avançam neles e com chutes esmagam 2 cavaleiros rapidamente. Em seus punhos havia uma deformidade que parecia um grande calo. Usando esse calo como ponta do soco, um dos Bakirakas simplesmente estraçalha outro cavaleiro. Um soco que mais parecia um tiro de canhão.
Usando esse mesmo calo, o outro Bakiraka se defende de uma lança e esmaga o crânio do penúltimo cavaleiro. O último tem sua cabeça degolada por uma das argolas de Silat, que após o massacre, Eu adoro volta muito. sua A gente atenção assistiu para o Soul general. Rick, né, galera? O que Não ia sei se eu dizendo? falei, mas O general eu fica adoro muito a apavorado. sonoplastia Se pergunta que ele como traz pra eles se cá. movem tão rápido, como partiram o aço com as próprias mãos. E se pergunta também se são humanos. Silat diz que irá retornar sua busca pelo Falcão, dando as costas ao líder do exército. Mas de repente, ele para. Para sua surpresa, Griffith, montado em um cavalo, acabava de chegar. Como pode essa imagem celestial ficou ser tão estático. demoníaca? O Falcão da Como Luz, pode? Por que ele está aqui? Ele se perguntava. Em um piscar de olhos, Eu me pergunto Griffith isso passa também. pelos Bakiraka e atravessa sua espada contra o olho do general, o matando na hora. Lentz pergunta para os soldados o que eles estão esperando. Então eles apontam suas flechas para o Falcão e disparam. Mas, por algum motivo, as flechas Incrível caíram que o mano no chão. chegou lá, deu uma facãozada na cabeça do general Erramos e todas. todo mundo só ficou Como olhando. ele desviou. Que é isso? Não é possível. Não com aquele tanto de Gente, não faz flechas. sentido não. Sorte? Mas já diziam os volto. soldados, Vou entrar no confusos. DC. Beleza, Mas Lantz Luiz? diz Vai para lá. se E concentrarem volta. e fala que óbvio que foi sorte. Eles se preparavam para atacar mais uma vez. Isso Mas de é repente, se ficar Zod aparece ali, levemente do também mal? montado em um cavalo, estraçalhando Levemente? todos com Nossa, uma espada e uma machado. Ele atravessa Nossa. todos aqueles soldados que Levemente? precisam correr para se salvar. Aqui ele já Aquilo tá não o é um demônio. cavaleiro, Ele é o um próprio monstro. Satanás Não entrem em aqui. pânico. Ele já é. São apenas Já dois. Detenham-nos! Depressa! Mexam-se! Lendes ordenava. Mas de repente uma fileira de soldados cai. Mais um, com uma armadura um tanto diferente e portando uma enorme lança, aparece. Apesar de inimigos, vocês estavam sem montaria. Perdoem-me, meu nome é Locus. Saí em busca dessa terra guiado por um oráculo. Procuro o Falcão da Luz. É você, mesmo. Ele todo diz, mundo retirando em seu pânico. capacete. O Cavaleiro do Brilho Lunar, Locus. Você irá unir sua espada à minha. Diz Griffith. Ele não Recolocando pergunta, ele seu afirma. capacete, Locus diz que irá fazê-lo com prazer. A garota que ouvia o vento sussurrar. A garota que acreditava que o Falcão da Luz viria salvá-la. Olha para Griffith e o reconhece. Eu o vi no desfile da vitória de Winda. Não há dúvidas. Ele é o protetor divino de Midland. Enquanto Zod continuava a estraçalhar É os divino, inimigos, sim. a garota arrancava suas Definitivamente amarras ele é com muito os dentes e corre até Griffith. Não, Para Mona, tu admirá-lo vai morrer, de Mona. perto. Ele é tão belo. É como se não fosse humano. Ele Ela vai passar dizia essa confusão consigo na mesma, da- com brilho nos olhos. Vai. De repente, os parceiros de Silat avançam na direção de Griffith. A menina grita para que ele tenha cuidado, o que o faz olhar para trás. Um segundo depois, os dois Bakirakas são atingidos por um impacto. O que aconteceu? Ele nos jogou de volta? Ele se pergunta. Entre eles e Griffith, surge algo envolto de uma capa negra. Essa coisa começa a levantar, como uma sombra que se espalhasse. Então, quando Mas está o ovo? totalmente de pé, Lembro do percebe-se ovo. que a única coisa que não é coberta por seu sobretudo Caralho. negro é uma máscara com 3 olhos. Silat e seus parceiros reconhecem essa Maneiraço! máscara. Adorei isso. Se trata de Rakshas, antes pertencente ao clã Bakiraka, mas foi exilado. Silat está confuso, se perguntando o que ele estaria fazendo no local. Se ele foi Olhando exilado, para foi buscar Griffith, vingança, né? Rakshas diz: como disseram os oráculos, você é o Falcão da Luz. E você Eu imaginaria é ele... lindo. Um dia cortarei sua cabeça e ela será minha. Mas até lá, Gay. não permitirei que ninguém o machuque. Ele se vira para os Bakirakas, que avançam em sua direção. Do outro lado, os soldados Kushans fechavam perdeu os nada portões não, do Luiz. castelo. Mas o portão logo é arrombado por um Flores, cavaleiro vida. que acabava Oi, de sumido chegar. também, né? Ele usava uma robusta armadura que lembrava escamas de dragão. Em sua mão direita, ele segurava um grande martelo e em seu braço esquerdo, um grande escudo com uma boca na ponta. Tá Seu tendo muita gente capacete era foda aqui. modelado à base de uma mandíbula de dragão, mas seu olhar sinistro era o suficiente para fazer os soldados Que se horror! mexer. Usando seu grande martelo, ele aciona algum mecanismo no escudo, fazendo sair uma rajada de fogo da boca da ponta. que ódio. Ao queimar grande parte dos soldados, saem 2 lâminas da boca do escudo. Então, ao Gente, usando, junto de seu tá grande bonzinho martelo, aí, ajudando ele o povo. estraçalha Ele todos tá, em seu né? caminho.
Quando um Olha soldado que vai buscar a ajuda. milícia reserva do castelo, ele se depara com todos mortos e queimados. Não, é o próprio Deus. Então este é o Falcão da Luz, Celestial. o homem que vai Da salvar o luz. mundo. Dizia Ele alguém vai, vendo ele Griffith vai. do céu. É claro Era que ele um vai. pássaro. Ele voa para longe do castelo e chega até uma árvore. Ao pé dela estava uma garota, vestida como passarinho uma me bruxa. contou. O espírito da garota estava dentro do pássaro, Se liga. mas logo volta ao seu corpo real. Que fofa. Uma pequena elfa que acompanhava a menina pergunta o motivo de usar um pássaro. Ela responde que se aproximar de um poder como aquele em seu corpo adorei astral ela. seria perigoso. Ela já tinha Pois aparecido? um pequeno deslize, Adorei ela. ela ficaria perdida louco. no outro mundo. Poxa, louco Silk, o quê? você sempre fala essas coisas difíceis sabendo que eu não entendo nada. Reclama a elfa. Silk diz que precisa fazer uso do falcão da escuridão e completa. O rei das cegas ovelhas brancas é o pastor das ovelhas negras, que carrega um fardo de pecados. É ele que trará a verdadeira escuridão para este mundo. Vai falando. Pode ir falando. A batalha havia chegado ao fim. O cheiro de morte sufocante, a anestesia em suas mentes, manchas vermelhas. Aquela cabeça O ali, sol ó. se põe com seu raio tocando o horizonte de sangue e tudo é vermelho, vermelho e vermelho. Essa deveria ser uma vista aterrorizante. Mas para aquela menina que admirava o falcão, de alguma forma, Mas elas foram. Parecia eles uma foram bela pintura. salvas. Definitivamente. Muito bonito. Muito bonito. Mas o Falcão, né? Ele é lindo. Ai, o que eu. Chave Pix na tela para quem puder ajudar o projeto a continuar financeiramente. Vamos aos nomes dos que mandaram desde o último vídeo. Caramba! Eu tava muito. Ó, chave Pix do amigo. Eu acho que ele já até terminou, né? Esse negócio. Todo mundo morreu, acabou. Eba! Ó, que notícia maravilhosa. Minhas considerações é que eu não entendi quase nada, né? Mas, né? Faz sentido. Gente, a gente vai assistir mais um. A gente tá no 35, a gente vai pro 36. Olha como eu sei fazer conta. Parabéns pra mim. O Miserável Passado de Sérpico. Deixa eu deixar aqui o Sérpico. O Sérpico não é aquele que morreu e eu chorei? Mas ele já morreu faz tempo. Não sei, né? Não sei. Mas tá, a Mona... Não sei. Não sei. Ela é loira, né? Tá com uma vibe que ela vai ferrar com tudo. Em algum momento ela vai ferrar com tudo se ela não for morta antes disso. Mas parece uma personagem que vai ficar obcecada pelo Griffith. Quem não fica obcecado pelo aquele passivo lá? Vai ficar obcecada pelo mano, aí vai fazer tudo por ele e vai ferrar com a história. Para os bonzinhos. Parece. O que o Griffith tava querendo aí salvando as pessoas? E ele tava salvando as pessoas, mas por que ele tava ali? O que ele ganhou com aquilo? E o mano lá que parece um louva-a-Deus, será que ele tá bem? Não que eu queira que ele esteja bem, porque eu acho que ele também tá atrás do Guts. Porque eu lembro do povo, né, crucificando o Guts como se a culpa fosse dele. Sendo que ele é só um coitado. Tipo, ele realmente é um coitado. Ele é muito coitado. Griffith é... Griffith não, o Guts. O Griffith é coitado. Ele já foi coitado em um momento. Mas daí, né, aconteceu coisas. O céu ficou vermelho. Pareceu um ovo. Aquele ovo gritou, foi complicado. E agora a gente vai assistir mais um, O Miserável Passado de Sérpico. Qual miserável que vai ser isso? Não sei. Então, eu acho que os outros demônios precisam fazer sacrifícios. Faz sentido. Sérpico e Farnese se abrigavam da neve em uma cabana destruída e abandonada. Faz bastante Farnese sentido. reclamava da fome, O do Sérpico. frio, o que faz Sérpico perguntar se ela não gostaria de esquecer o espadachim negro e voltar atrás. Agora Mas eu não ela não tem lembro. intenção nenhuma de voltar a ver aquele salão. Ele é Ela aquele pergunta... Pausando. Ele é aquele que finge ser bonzinho, mas na final é um filho da puta? E eles são irmãos? Eu não lembro se eles são irmãos ou se ele é afim dela.
O que são dois abismos muito grandes, eu concordo. Se você estiver pensando isso, eu concordo muito. Mas estou em dúvida. Eu tenho dúvidas. Fazer o quê? Porque Eu tenho Sérpico dúvidas. está sentado distante da fogueira e o manda se aproximar. Ele recusa, pois acha melhor ficar vigiando caso algum batedor Kushan apareça, ou algo assim. Ninguém em sã consciência viaja em um tempo como esse. Venha logo Eles e se viajando. aqueça. Eu acho que você Farnese já quebrou. insiste. Sérpico, todo esquisito, Fala, Belly. senta de costas Olá, para Yuri. o fogo. Isso porque ele odeia fogueiras. Fala Belê A ou neve fala o faz Belly? lembrar Acho que é fala do Belê, dia né? que conheceu Belê. Farnese. Eram tempos difíceis. Quase não havia comida. Agora vai ter história. Nesse dia, Passei só um pra grupo mandar de um abraço. garotos o espancaram e Obrigada. tomaram a pouca comida que tinha. Mas ele resistiu. Com uma tijolada, ele sujou com o sangue do ladrãozinho o solo daquela cidade sagrada. A morada de Deus, onde arranha-céus se estendiam em louvor, onde os sinos soavam músicas de adoração. Ai, ele sabe Tudo muito naquela bem contar cidade uma história, existia para Deus. Né? Bells, E era sacrificada quase para eu. Deus. Colocasse um i ali. E para aqueles que não tinham nada para sacrificar, era uma cidade muito cruel. E esse era o caso do pequeno Sérpico. O ranger Sabe da que porta sabe daquele quarto muito era bem suficiente como contar uma para o história. deprimir. Adoro isso. A doença de sua mãe a deixou nada além de pele e osso. Ela fedia a morte. Sérpico tinha que lhe esfregar as costas para aliviar a dor. Sua espinha e costelas saíam para fora das costas, como se tivessem sido incrustadas. Muitas vezes, o pequeno Sérpico via aquilo como se fosse um monstro. Onde arrumou esse olho roxo? Ela perguntou. Ele falou da briga, e ela o estapeou. E depois disse: o seu sangue é nobre. Não se rebaixe discutindo com aqueles que estão abaixo de você. Tenha orgulho. Não precisava Você é bater minha nele única pra falar esperança. Um dia seu pai vai nos buscar. E quando o fizer, Sempre você perguntei precisa se estar é impecável. Belly de Isabelle. Um nobre de quem É ele Belly possa se de orgulhar. Isabelle. Ao deitar, ela o entregou um De relicário, Isabelle. um pingente com uma foto. E eu disse para guardar, pois algum dia poderá usá-lo para provar quem é. Tudo que Sérpico sabia era que, há muito tempo, sua mãe trabalhava como uma serviçal numa mansão nobre. Entendi. Sérpico foi produto de um rápido adultério com o senhor daquela família. Um rápido Um adultério. bastardo. A mãe se apegou a essas lembranças, forçando seu sonho nos frágeis ombros do filho. Provavelmente, nunca ocorreu como uma criança que não tinha nem 10 anos iria lidar com aquele ambiente de loucura. Será que ocorreu Todos algo os a ela? dias, Porque pelo visto... Ela fortalecia o Mas tá que ela tá fardo, com- e todos os dias Tá a em cidade morte, né? arrancava aquele orgulho pela raiz. Eventualmente, não restaria nenhuma expressão. Oh, O tadinho. garoto não sentia mais nada. Ai, Um tá, dia, realmente. depois de mais uma vez fase espancado pelos garotos da cidade, Sérpico ficou Eu perdi largado, algumas. de cara no chão. Ele não Algumas? podia se mover. Você perdeu algumas? Se mas- ficasse daquele jeito, eventualmente, acabaria sendo soterrado na neve. Pra ele parecia bom, parecia Tadinho. fácil. Então ele ficou lá. Aos poucos, ele ouvia um barulho de carruagem, que ficava Às cada vezes eu me vez mais surpreendo com próximo. quão pesada essa obra Uma é. garotinha Sempre que eu segurando um assisto. coelho de pelúcia desceu da carruagem Sempre e encarou que eu o corpo assisto. estático de Sérpico. Tudo isso Ele soube de cara. Eu paro e penso Nobres. quanto é Pra Sérpico, triste, é melancólico. essa palavra era amaldiçoada. É medonho. Mas a garota não era uma imitação de nobre como ele. Da cabeça às unhas do pé, tudo impecavelmente imaculado. Ela era uma filha de nobre. Sérpico levantou um pouco a cabeça e disse: coelho estranho. Ela o pisou na cabeça e o chamou de vira-lata insolente. Mas ainda assim, disse ao seu empregado: cancele a comunhão. Carregue a caçamba com essa criança. Vamos levá-lo para casa conosco. Ai, que fofa ela. A Um garota pobre. o salvou, Eu quero um como um pobre. filhotinho machucado, e cuidou dele pessoalmente. Eu te Olha. salvei da morte. Olha De agora como em que ela- diante, como que ela você cuida. pertence a mim.
Graças Cuida àquilo, muito, né? Sérpico conseguiu um emprego estável. Ele disse à sua mãe que foi tudo tão rápido que ele se Tá. Eu pensei esqueceu que de ele tinha sido perguntar o nome do sequestrado. patrono. Disseram que a partir de amanhã eu deveria morar com eles para trabalhar. Não se preocupe, meu salário vai ser o suficiente para contratar uma enfermeira para cuidar de você. A mãe o disse para trabalhar duro, pois essa era a sua chance de voltar à sociedade aristocrata. Voltar, ele Nada nunca além esteve disso. na sociedade. Diziam que os Eles- recursos financeiros da aristocrata. família Van Dynion ultrapassavam Van o orçamento Dynion. do maior país do mundo. Reis de vários reinos Ela prosperavam é através muito de seus rica. estoques, e muitos oficiais religiosos por toda a cidade. Eles eram o poder dos poderes, Eles têm a tudo. maior e única influência sobre o mundo. Claro que Sérpico era muito jovem para entender este fato. Seu trabalho era apenas ser um brinquedo ou um bichinho de estimação para sua ama. As ordens sem sentido, por vezes, o faziam parar na enfermaria. Mas elas eram dó. suportáveis. Afinal, aquela garota havia o libertado de sua miserável existência. Pobrecinho. Está aguentando até que bem. Todos que pegamos para servi-la fugiram logo depois de dar as caras com o comportamento dela. Ela até já ateou fogo nas roupas de uma garotinha enquanto ela ainda estava nelas. Cuidado para não cruzar seu caminho quando ela estiver de mau humor, o disseram. Aquela pequena tirana era vista por todos com nojo e raiva, como uma panela de será, me pressão pergunto? prestes a explodir. Havia um motivo para crescer dessa forma. Seu pai, o Sr. Van Dynion, era Nossa, tão pera, me ignorou muito, envolvido agora com eu seu ignorei? trabalho que ele raramente ia para Eu casa. perdi alguma coisa, A sabe, mãe com meu não tinha sobrinho. tempo para a filha. Ô, Berserk, Passava o tempo todo em você festas. O afeto a dos pais tristeza, era a manifestado melancolia, apenas em o uma medonho que é a montanha de história. coisas que ameaçava enterrá-la Nada novo a sob o qualquer sol. momento. Ela estava abandonada à própria existência nos corredores da então mansão. porque ela era tadinha, ela tem Fileiras que de ferrar com a vida esculturas dos outros, assustadoras, é claro os que ela tem que fintando ferrar com a vida dos fixamente. Um labirinto escondido pela desolação opressora. Apesar de dezenas de servos terem trabalhado naquele lugar, eles quase não os viam. A sensação era parecida com aquele melancólico e decrépito lar, onde Sérpico havia crescido com sua mãe. Assim como lá, aquela era uma prisão, só que gigante. A garota vivia sozinha, sem Perdeu o nenhuma Griffith responsabilidade. salvando o dia no episódio Certa anterior. noite, Definitivamente. veio uma Ele é tempestade. tão legal. Entendeu? Você fica aí a noite Trampo toda massa segurando daí minha mão, do ela falou, subsolo? deitada em sua cama, Definitivamente. com Sérpico de pé ao lado. Após o trovão, ela gritou de medo. Senhorita Farnese, se acalme, ele pediu. Faça alguma coisa a respeito daquele trovão, ela ordenou. Nesse momento, o vento fez o galho da árvore do lado de fora quebrar a janela do quarto. Foi nesse momento que Farnese decidiu descer as escadas. Correu, como se estivesse hipnotizada. Sérpico a seguiu e a viu. Para dentro da tempestade, ela correu, rodando e rodando, como se estivesse Nossa, isso meio que... gritando com uma voz que não era nem estridente, nem gargalhada. Era como se ela estivesse possuída. Uma tempestade? Posso ser uma tempestade também? Ela disse. Gente, mas do nada, Suas caiu um raio na atitudes cabeça dela, a gente não anormais viu. Afastava todo mundo. Uma vez, Sérpico a seguiu pelo bosque atrás da mansão. Ah, a Mona ficou Bem louca no já. coração do bosque, Falou assim, não acharam tem- uma pequena clareira. Sérpico notou que estava cercado assim, por não tem mais ossos pobreza e que escravidão onde pareciam ele de estava. pequenos animais. Farnese Sim, trouxe com certeza. consigo Agora ele vai trazer uma luz pra gaiola esses- com um pra essas pássaro. pessoas. E ordenou que Ele Sérpico vai. É pegasse claro que ele alguns vai. gravetos. Alguns dias antes daquilo, ela estava muito apegada a esse passarinho. Ó, o passarinho tá medonho, Mas ele não galera. havia crescido para amá-la. Não Por um acredito em tempo, pássaro. o pássaro bateu as asas violentamente, Ah, gritando eu achei muito. que ela ia matar o pássaro. E então, caiu em silêncio. Esse é meu crematório, meu altar sagrado. Queimo todas as coisas más aqui. Ai, A ela matou luz mesmo. brilhou nela à medida que falava, e ela sorriu, como se estivesse Que em fofa. transe. Que A criança janela do quarto da maneira. garota dava para um lugar que há muito tempo foi usado frequentemente para queimar Tadinho do hereges. passarinho, ele não Disseram fez para nada, Sérpico né? que quando Farnese era bem jovem, ela lançou algumas tochas.
A luz trêmula daquelas fogueiras devia ter atravessado a janela, como uma incandescência, despedaçando a escuridão que a rodeava. É o que Sérpico pensa. Certo dia, o pai de Farnese retornara à Cara, casa. criança Apesar de ter amaldiçoada. sido empregado o ano inteiro, era a primeira vez que Sérpico havia colocado seus olhos nele. A pequena fora cumprimentar você olha seu o PV do pai, Discord, enquanto isso foi uma segurava seu pergunta? inseparável coelhinho de Normalmente pelúcia. não. Jogue esse trapo fora. Mas Você tem brinquedos muito mais novos que esse. Agora vá normalmente não. e nos deixe a sós. eu entro, O pai falou. jogo RPG Sim, com meus papai. amigos e saio. Farnese acatou, obediente, e fora jogar E o começar a coelho movimentar nas no servidor, chamas. né? Sérpico tem que soube, fazer tanta coisa. através dos outros servos, que há muitos anos, na única viagem que Farnese fez com a família, ela pirraçou o pai para comprar aquele coelho. Parece que significava muito para ela. Sai daqui, eu também vou te incendiar, ela disse. Estava com medo. Abandonada sozinha naquela prisão luxuosa. Tadinha, Por ela né? ter medo, Por isso que ela ficou ela louca? machucava as pessoas. Por ela ter medo, ela as afastava. Joga RPG, eu jogo Por com os ela meus ter amigos. medo, ela assustava a todos. Jeito certo de usar Discord, Antes que esse uma aí. criança alcance a felicidade, Tá certo. ela Eu adapta também tô sua certa. vida É e isso. enterra ela própria. Não sei Até outro jeito que, de usar Discord. antes mesmo que note, ela não consegue mais tipo enxergar RPG de ela mesa? própria. Fica Acredito que sim. perdida, Eu sou meio Em um leiga, labirinto. sendo bem sincera. coberto de Eu neve. tô assistindo muito Então, Hexatomb agora. Um dia o patrono parou o pequeno E eu tô Sérpico jogando no com os saguão. meus amigos. Ele queria ver aquele pingente no pescoço do garoto, que achou que nas estava regras prestes a do- ser acusado de ter de ordem roubado. paranormal. O homem abriu o pingente. Dentro Bem que eu estava queria uma jogar pequena RPG. imagem da mãe Tem e que do pai achar de Sérpico, um bom mestre. em suas juventudes. A maioria dos meus amigos gostam de Nesse mestrar. dia, Não o gosto. garoto Mas conheceu eles seu gostam, pai, eu tô... mas isso não o causou tô nenhuma servida. reação emocional em particular. Talvez devesse ter causado, mas saber que Farnese era sua meia-irmã foi um tanto chocante. gente, eu me O perdi na Lord história. Van Daimion, o Calma aí. pescoço Deixa eu voltar. coberto de neve. Então, um dia o patrono parou o pequeno Sérpico no saguão. Ele queria ver aquele pingente no pescoço do garoto, que achou que estava prestes a ser acusado de ter roubado. O homem abriu o pingente. Dentro estava uma pequena imagem da mãe e do pai de Sérpico, em suas juventudes. Nesse dia, o garoto conheceu seu pai, mas isso não o causou nenhuma reação emocional em particular. Talvez devesse ter causado, mas saber que Farnese era sua meia-irmã foi um tanto chocante. Então eles realmente O são Lord Van irmãozinhos. Daimion o disse que já haviam 3 herdeiros homens na família, que já estavam disputando ferrenhamente pela sucessão. Também disse que não havia como arcar com o reconhecimento do produto de seu adultério, pois arriscaria inflamar tudo em uma corrente de violência inútil. No entanto, Você falou se o bem que queria pequeno saber jogar prometesse RPG. manter seu nascimento Entendi. em segredo, Achei da ele hora. o garantiria uma classificação. Achei da hora, já joguei bastante. Joguei Vampiro, a Máscara, Lobisomem, GURPS, D&D e... Nossa, muita coisa. Muita coisa. Eu nem de sei o nobre. que O significa, que eu sou devo bem contar leiga. a minha mãe? Perguntou o filho. Apenas isso, respondeu o pai, e depois selou os lábios. Mas até mesmo isso era muito mais do que Sérpico e sua mãe esperavam. Sérpico acertou as condições com o pai, na esperança de poder continuar vivendo na mansão. Pra ser honesto, estou meio perdido sobre o que fazer com Farnese. Quando estou por perto, ela sempre se finge de inocente. Mas me disseram que a sua presença foi uma dádiva de Deus para os demais ajudantes. É porque agora é ele falou que se fode, sem né? remorso. Até Independente em de não Berserk ter os caras falado com brigas ela pelo esse lote ano, do pai. salvo uma vez. Que ódio. Os 2 irmãos não tinham o poder de derreter a neve os amontoando, mas talvez Ele... sentia um pouco de calor um no outro. Calor de irmãos, né? O tempo gotejava no Ai, eu labirinto. nunca... Abaixo dos Tenho montes muito de medo de neve, Berserk, gente. 2 irmãos se contorciam e rangiam. Mas ainda assim, Eu até fiz no cresciam. ChatGPT um RPG Então, de Naruto e um não tinha dia, ninguém pra os jogar galhos comigo. começaram a alcançar Cara, além pior do que achar pequeno pessoas que jardim curtem deles, RPG é e continham frutas específico. estranhas. No baile, Farnese era cortejada por vários homens, que tentavam atirar para dançar, mas ela recusava e dançava com Sérpico, o que fazia cochichos ecoarem por aquela grande sala. Um dos nobres diz que Sérpico não passa de um plebeu,
o que irrita Farnese. Um insulto à minha companhia é um insulto a mim. Mas já que sou uma dama, o desafio será enfrentado por aquele que foi insultado diretamente. Ela falou. Eu ia falar No que eu dia do concordo duelo, com ela a primeira Sérpico vez, mas desarmou daí o ela meteu ele adversário numa luta de facilmente, espadas. e depois Vá. concordou com um empate. O Já que tô com aborreceu medo dela Farnese, queimar ele. que decidiu castigá-lo com açoitadas. Por que se resguarda? Você deveria derrotar aqueles idiotas com uma mão amarrada nas costas. Talvez você me superestime, Sérpico respondeu. Farnese tranquilizou seu olhar, dizendo que tudo bem. Ela se abaixou pelo corpo do rapaz. A ideia de você como um boneco de trapos é estranhamente estimulante, ela disse, e o mordeu com força, até sujar sua boca com sangue. Sérpico não sabe quando começou, mas de uma maneira completamente deturbada, Farnese passou a ver o relacionamento dos dois como algo além de mestre e servo. Os dois cresceram Irmãos? lado a lado no berço daquele Ela jardim. começou a ver ele Então como talvez irmão? tais desenvolvimentos fossem Meu naturais. Deus, fiquei até com vontade de Ao chorar. menos era o que Sérpico pensava. Desfrutando de sua solidão, no banco daquela praça, ele refletia. Minhas experiências das ruas me ensinaram que vingança é uma coisa tola, que não causa nada além de mais vingança. Gente, sofri um pouco nessa Essa é a parte. melhor forma de preservar a honra da senhorita Farnese sem me expor demais. Depois, duas crianças famintas apareceram ali e o encararam com olhares pior do que eu tristes pensei. e famintos. Foi Ele pior do que eu ofereceu uma pensei. esmola e os pequenos correram felizes. Naquele ano, Sérpico os via com frequência. Os abandonados da cidade sagrada. A doença de sua mãe ficou mais grave. Ai, eu tô ficando Ela acabou sendo colocada em um sanatório. Ela Muito não o louca com reconhecia isso. mais por quem era. Cara, Oh, meu senhor, que bondade ter vindo me visitar. Era como o recebia. pior que tá durando muito. com Pensei que ela ia solenitude morrer, no tipo olhar, assim, que em 2 breve cenas depois de aparecer. desapareceria. O Lord Isso aí Van Dyne parece nunca foi coisas que visitá-la, acontecem no lugar então só lhe restava sonhar. Talvez, Não sei o que quando ela significa. começou a viver em um sonho, foi quando encontrou sua salvação. Só tem tragédia em Berserk. Imagina Depois como de vai vários ser o anos final. longe, o senhor Que voltou final? à sua mansão. Ele Vai havia ter arranjado final? um casamento para Farnese. Ela se assustou. Ela não queria. Mas Eu nunca vi sorriu um mangá tão e pesado, disse, tô quase "Sim, chorando. papai." O dono da floresta ignorou a festa. Acho que nem é questão de ser Deixou a pesado, sabe? natureza É tomar seu medonho. curso. Mas medonho no Mas nível quando ela amadureceu, definitivamente ele medonho, estava sabe? pronto para a colheita. O fruto obediente fugiu para a floresta e tirou suas roupas frente a seu crematório, frente a seu altar sagrado. Sérpico correu até ela, que o abraçou. Eu não vou sair daqui. Eu Não tô com consigo muito viver longe medo. daqui. A não ser que você fuja comigo. Se você me levar, ela falou. Por que você tá Com os corada? corpos colados um no outro e dedos entrelaçados. Isso aqui vai ser desmonetizado? Estavam tão corrompidos. Lentamente, Sérpico largou sua mão e a afastou. O choque da rejeição fez Farnese sair correndo. Pai, mãe, irmãos, Irmã? todos os laços que os uniam. Mas Sérpico não conseguia fugir. Naquela noite, quê? a mansão fora incendiada. A senhorita Farnese ficou louca. Os servos gritavam. Gente, Ela eu só tô- não morreu naquele dia porque Sérpico a salvou. Eu Quando tô acordou, medonha. se Eu deparou com já seu virei pai. medonha, igual eles. Garota tola. Quer dizer, igual A eu, mansão não. queimou até as Falei errado, cinzas. galera. Perdão aí. Nunca imaginei que... Não podemos Ai, deixar meu essa Deus do notícia se céu. espalhar. Velho, você vai Isso jogar sujaria o o nome RPG Van na hora que eu Dyne. criei? O casamento está Pior que eu não tô cancelado. muito na vibe de Essa Naruto. garota é o demônio. Tirem-na daqui. Farnese foi mandada para um convento. E eu fico Usando meio louca sua jogando influência, RPG. Aí o eu só Lorde jogo com os meus conseguiu que amigos. Sérpico Não tem fosse como, mandado eu fico junto, louca. o tornando uma combinação de servo e supervisor. De certa forma, o desejo episódio dela tá foi maior que o realizado. episódio do nosso Mas, herói Groot. daquele dia em diante, o relacionamento dos dois retornara para mestre e servo. Os dias se passaram em pacífico Alguém me lembra louvor de a ter Deus, postura? mas o nome Van Dyne não a deixou. Logo ela se tornou a comandante das correntes sagradas. Não foi difícil, afinal,
Ter a filha da grande família Van Dymion nesse papel superava em muito as expectativas dos responsáveis. Porque Por ela acaso, é foda? naquele inverno, Ela é boa na os espada? hereges atearam fogo Não. nas igrejas e nas mansões Ela é nobres Nepo da Baby. cidade. Ha! Apesar dos cavaleiros das correntes Tá sagradas indo pra um caminho servirem perigoso. Tá, há originalmente muito como tempo. uma guarda cerimonial, Já eles era, foram esse aí vai enviados para virar subjugar os atacante do hereges. Vascão. Falando nisso, como tá o Farnese Vasco, ordenava galera? como se estivesse Que isso possuída. vai afetar o Vasco? Ela se colocou bem à frente do exército Ou será que à ela é medida foda? que caçavam os Adoro hereges. que tem um Aquilo chifre. parecia demonstrar Cavalo tamanha dela. intensidade O e unicórnio devoção à tarefa que ela deixou seus próprios superiores de queixo caído em A admiração. torcedora mais forte do Aquela Botafogo, essa expressão, menina aí. mais uma vez, a mesma expressão, acendida pela luz do fogo. Não é ela que se Isso. chicoteia? Fogo queimando dentro de seu coração. As chamas dominaram sua infância. Talvez Ai. ela estivesse encontrado seu lugar. Os hereges não eram satanistas. Eram pessoas simples que acreditavam em uma heresia. Eles simplesmente se opunham ao monopólio da riqueza do mundo por parte da igreja e dos nobres. Para Deus, não somos todos iguais, eles gritavam, e o Vaticano os declarava hereges. Temendo seus status e poder, eles os esmagaram por completo. Para não deixar que nenhum herege escapasse, famílias inteiras eram levadas a julgamento. Coisa E, boba, né? independente da verdade, eram todas aniquiladas. Aqueles capturados eram todos paupérrimos, indigentes, sem ter o que comer para viver outro dia. Isso foi o que dominou a infância de Sérpico. Mas não importava o quão cadavérico Daria era o uns 18 espetáculo pra que 20 anos. Eu tenho testemunhou. 21. Nada poderia 21 faz pouquinho. abalar seu coração. Até que Eu tenho 21. Eu tenho 21. sua mãe estava ali, A amarrada. Mona ainda não morreu. Vocês conseguiram encontrar o Ih, vai quartel-general morrer deles. agora. Nunca imaginei Ih, gente, que vai morrer estivessem se agora. escondendo no sanatório. Esplêndido trabalho, senhorita Farnese. Escondendo no sanatório. disseram, A Mona só é chocado. louca. Sérpico Ô, sussurrou. nojento do caralho. O que chamou a atenção de Farnese. Ele O que não faz- disse, perguntou. Mas ele não ouvia, não entendia. Por quê? Por que sua mãe estava ali? Devia haver algum engano. Ela não podia mais entender qualquer coisa. Ele se perguntava se isso era culpa sua. Se foi porque a deixou sozinha naquele lugar. O filho caralho, tô me odiava a irritando. mãe. Rezava por sua morte, para o libertar do laço de sua existência. Então essa seria sua vingança? Ateie fogo nela, Farnese ordenou, o entregando a tocha. Mostre a prova de que ela não é sua mãe. Jure novamente, eu sou sua mestra, sua única mestra. Os dois enterraram algo, queimaram e foram libertos. Interligados. Inverno. 3 anos depois, aquela mansão e aquela cidade sagrada estão provavelmente enterradas debaixo da neve. Eles escaparam do labirinto que Sérpico nunca pensou que sairia. E agora viajam para terras distantes sob o céu aberto. Farnese agora segue o espadachim negro, como se ele fosse o fogo que pudesse Ora, derreter Vai toda pegar a a espada neve. dele e vai... Neve Oh, na qual Ó, deixam mito. suas pegadas. gente, que... Não posso xingar outras mulheres assim. Mas eu vou enfiar a sonoridade. Gente, que filha da... Ajude o projeto a continuar nessa. Pix do amigão. Oh, que raiva. Gente. Bota fogo na sua mãe. Bota fogo na sua mãe. Pra mostrar que eu sou sua mestra. Eu pensei, tipo, sendo bem sincera. Eu pensei que essa Mona... Deixa eu deixar a logo de Berserk aqui, ó. Pra gente falar sobre Berserk com a logo de Berserk. Aham. Eu pensei que ela, tipo assim... Nossa, é a mãe dele, né? Cadê? A minha redenção é agora. Nossa, eu tô acabando com a minha maquiagem. A minha redenção vai ser agora. Não tira a mãe dele daí. Vamos queimar, não. Deixa essa daí pra depois. Já tá quase indo mesmo. Não! Queima a tua mãe. Tá que ela era boa. Vamos colocar aqui. Ela era uma pessoa boa? Não. Mas eu acho que queimar não é a solução. Tipo assim,
Eu acredito que queimar numa fogueira por não concordar com algo que é muito foda-se é algo que vai um pouco além, né, galera? Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que vai um pouco além. Essa Farnese aí tá muito. É massa. Vitor, eu tô meio. Não sei se eu concordo não com você, hein? Botafogo, futebol e regatas. Griffith manda o povo jogar no Vasco, a menina manda pro Botafogo. Berserk se passa no RJ. Eu tô em choque. Sendo bem sincera pra vocês. Não era o que eu tava imaginando dela, não. Na real, eu não sei se foi ela. Eu posso estar mentindo sobre memórias, mas eu acho que era ela que se, né, chicoteava. Não era? Tanto que, se eu não me engano, se eu não estiver confundindo a obra, se eu não me engano, eu tinha achado que ela tinha feito coisas muito horríveis. E que agora ela ainda tinha, tipo assim, essa coisa dentro dela de ser má, de ser malvada, mas que ela estava tentando conter, sabe? Porque quando ela era criança, ela, né, nobre, foi fazer merda. Mas não, ela sempre foi, sempre será, sempre é. Foi dela que falaram que teria uma redenção? Redenção? Redenção é o nome do time de futebol da minha mãe. Acho que não, né? Porque não tem como redimir, se redimir a esse tanto. Não aceito. Não aceito. Não sei vocês, mas não aceito.